Glória a Deus. Olha, para você que está aí na sua casa e que vai receber esse culto, que o Espírito Santo possa falar com você da mesma forma que Ele vai falar com o povo que está aqui na igreja, porque Ele vai falar, amém? Quem veio hoje disposto a ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje terminando aqui na igreja uma série de mensagens que a gente teve, aliás, um propósito de fé que nós fizemos. Durante várias semanas o altar da igreja foi consagrado, né? Nós colocamos aqui um véu no altar e sempre de domingo, na verdade o dia de domingo ele foi cercado de oração. Durante 24 horas nós fizemos aqui um relógio de oração com os obreiros da igreja, eles entrando, saindo, orando. O pessoal que até assiste o culto talvez vai perceber que enquanto eu estou aqui ministrando, tem alguém ali no altar que está orando. Ali tem muitos pedidos de oração e eles estão ali orando, consagrando. E durante 24 horas, eu começo na meia-noite de sábado para domingo, e aí os obreiros eles vão revezando, até terminar a meia-noite do domingo. E esse propósito foi baseado no Salmo 73. No Salmo 73, o Asaf ele faz uma confissão. A mensagem que eu vou pregar hoje, ela está no Salmo 73, no versículo 1. Mas antes de eu falar do versículo 1, lá no versículo 2, o Asaf ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Ele fala no versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O problema do Asaf, eu já falei isso aqui várias vezes, não preciso ficar repetindo muito. O Asaf ele estava olhando as injustiças do mundo. Ele estava olhando a maldade das coisas que aconteciam. E ele ficava assim, mas como pode? Cadê Deus? Onde está Deus que permite isso? Onde está Deus que permite tamanha maldade, tamanha injustiça? Irmão, irmã, é bem provável que você em algum momento você já tenha se sentido assim. Ou com relação ao mundo, à situação do mundo, ou com relação a você mesmo. E principalmente disso que eu falei agora. O que talvez nunca disseram para você é que isso é inveja. Você pensa que a inveja é só cobiçar o que é do outro. Ah, eu quero ter o carro que o fulano tem, eu quero ter a casa que ele tem, você tem inveja do que ele tem. Isso também é inveja. A cobiça, ela é uma das manifestações da inveja. Mas por incrível que pareça, ela não é a maior nem a mais presente dessas manifestações. A maior manifestação da inveja chama-se revolta. É quando você não aceita. O problema às vezes não é nem você querer ter o que o outro tem, mas é você não aceitar o que ele tem, porque você não acha justo. Você fica, peraí, eu vou na igreja, eu oro, eu dou dízimo, eu respeito meu pai, eu respeito minha mãe, eu pago os meus impostos, eu faço tudo direito. E parece que a minha vida é só luta, é só batalha. E o outro que está lá roubando, que está lá mentindo, que está traindo a esposa, que faz tudo de errado, parece que tudo está indo bem para ele, parece que ele está só crescendo, vencendo na vida. O Asaf estava assim. E ele ficou assim, irmão, a ponto de quase ficar perturbado. No versículo de número 16, o Asaf ele fala assim: quando eu tentava compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. É o que está acontecendo com muita gente. Tem gente, irmão, que está perturbada. Detalhe, o Asaf, eu já falei isso aqui para vocês, ele era um sacerdote de Deus. Então o trabalho dele era dentro da casa de Deus. Você consegue imaginar o Asaf dentro da casa de Deus, dentro da igreja, mas não conseguia orar? Ontem a minha esposa estava falando isso comigo. Que ela percebe que às vezes, até numa reunião ministerial, o que é uma reunião ministerial? É uma reunião onde tem pessoas que estão envolvidas no trabalho da obra de Deus. Obreiros, pregadores. Mesmo às vezes numa reunião dessa, tem pessoas que parece que não estão conseguindo orar. E acontece, irmão. A pessoa, até por religiosidade, alguns casos por educação, e outras vezes falsidade mesmo, sabe? Para os outros ficar olhando e pensando, a pessoa está lá, Deus, o Senhor sabe, mas ela não consegue acessar a presença de Deus, porque ela está tomada de perturbação. Aí o Asaf fala no versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Eu falei para a igreja que quando o Asaf entrou dentro do santuário, eu já falei bastante sobre isso, não vou tomar tempo explicando isso, ele entendeu o que ele precisava entender. Sempre que você entrar na presença de Deus, você vai ter a resposta que você precisa. No caso do Asaf, ele precisava entender o fim desses homens de quem ele tinha inveja.
Ele tinha inveja porque ele pensava que esses homens pecadores estavam bem e ele estava mal. Mas depois ele entendeu que bem estava ele. Porque ele entendeu o fim dos pecadores. Ele falou, não, peraí, eu sou de Deus, eu sirvo ao Senhor e eu vou estar eternamente com Deus. Esses ímpios logo, logo vão passar pelo juízo de Deus. Coitadinho deles. Ele precisava entender isso. Amém? Mas teve uma outra coisa, tem uma outra coisa que ele precisou entender, que é o que eu quero falar com você hoje aqui, e é o tema, vamos dizer assim, da nossa mensagem de hoje, que é o que está no versículo 1. Vamos ler? Salmo 73, versículo 1. Lê comigo. E se você puder, até em voz alta. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de cor. Olhem para mim, o Asaf escreveu isso aqui depois de tudo isso que eu contei para você agora, que ele ficou triste, que ele ficou ressentido, chegou a ficar perturbado, mas depois ele entendeu o fim dos pecadores. Aí ele chegou a essa conclusão, com a qual ele começa o Salmo 73. Deus é bom. Olha para o irmão e fala, Deus é bom. Você que está aí na sua casa, repita isso, Deus é bom. Irmãos, olha para o pastor, Deus é bom o tempo todo. A Bíblia diz isso. Ele é bom até quando você não está entendendo. Você olha certas coisas e você fala, cadê a justiça de Deus? Cadê a bondade de Deus? Você pode ter certeza, Deus é bom. Agora tem um detalhe. Talvez essa bondade de Deus, ela ainda não está se manifestando na sua vida. Você não está experimentando a bondade de Deus. E a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, mas você tem que provar. Amém? Imagina uma comida muito gostosa, mas que você nunca experimentou. E todo mundo fala para você, rapaz, esse negócio é bom demais. Ó, no dia que você comer isso aqui, você vai ficar viciado, de tão gostoso que é. E você fica criando na sua cabeça aquela ilusão. Mas como é que é esse negócio? Como é que é esse trem aí? Aí um dia você prova, na hora que você prova, você fala, rapaz, não é que o negócio é bom mesmo? Irmão, talvez você tenha informações da bondade de Deus, mas você nunca experimentou a bondade de Deus. Você nunca provou para ver que Deus é bom. A Bíblia diz, provai, prove, e você vai ver que Deus é bom. Não é só estar dentro de uma igreja, irmão. Não é só participar de um culto como esse. Não é só, olha para o pastor, não é apenas acreditar que existe um Deus. Não tem como você experimentar uma coisa de longe. Tem como você experimentar uma roupa no corpo de outra pessoa, irmão? Tem como? Eu olho uma roupa bonita lá na vitrine, aí eu falo, gostei dessa roupa. Aí eu falo, você fulano, experimenta aí, deixa eu ver no teu corpo. Você tem como saber que vai ficar bom em você? Você precisa experimentar. Você fala para o outro, fulano, come aí, tá bom? Tá bom. Dá para saber que tá do seu gosto só porque o outro provou? Acontece na sua casa de alguém gostar muito de uma coisa, comer alguma coisa que você não gosta? Quem aqui, pastor, lá em casa acontece. Você vê o outro comendo, você fica até assim, ó. Quem é? Inclusive você faz essa cara distinta que eu fiz agora. Né? Igual tem um amigo meu que tem certas cenas que ele contempla, eu não vou contar quem é, mas tem, não, eu não contei, eu sou discreto, né? Mas tem certas cenas que quando ele contempla, ele faz assim, né? É uma brincadeira nossa. Você vê o outro comendo, você fica até assim, mas ele acha uma má. Quem aqui acontece isso? Para você saber que Deus é bom, você tem que provar. Não adianta você ver o outro vivendo para Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus. E olha que lindo, a Bíblia diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Irmão, você sabe quem é Israel? Já contaram para você quem é Israel? Israel, irmão, foi o nome que Deus deu ao filho de Isaac, neto de Abraão, que quando, olha para o pastor, que quando nasceu não recebeu esse nome. Vamos lá para Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Lá no começo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 25. Quem achou, diga glória a Deus. Lá no versículo de número 24, a Bíblia diz assim: e cumprindo-se os seus dias,
para dar à luz, eis que haviam gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Verso 26. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Isaque era o segundo, o Isaque ele era o segundo vamos dizer assim, na linha de sucessão, vamos falar dessa forma, dessa aliança que Deus havia feito com esse povo, que ele escolheu para ser o povo que iria representar ele na terra. Deus um dia chamou Abraão e disse para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a minha família e a sua família. Mas para que a minha família e a sua família fossem benditas, era necessário que viesse o Senhor Jesus. E Jesus veio nessa família. Jesus nasceu nessa casa. Nessa casa, sim, nessa família. Na família de Abraão e depois Isaque. E o Isaque, irmão, se você ler a história dele, você vai ver que ele casou com 40 anos. Casou-se com a Rebeca. Mas a Rebeca, meus irmãos, não conseguia ser mãe. Naquele tempo não tinha os métodos de prevenção que a gente tem hoje, e na verdade ninguém nem queria, o pessoal queria mais era ter filho. Só que o Isaque passa 1 ano, passa 2, passa 3 e a Rebeca não engravida. Eles percebem, tem um problema aqui. Mas o Isaque era um homem de Deus, a Bíblia diz que ele ora com perseverança, ele ora insistentemente, até que a Rebeca, ela engravida. E a Rebeca começa a perceber que dentro dela está acontecendo alguma coisa estranha. Toda irmã aqui que já foi mãe sabe que dentro do ventre chega um momento em que começa a ter aquela movimentação e a criança estica a perna. Acontece ou não acontece? Você sente o pé do bichinho na sua costela, você sente ele espremendo a sua bexiga, a senhora precisa ir no banheiro 365 vezes, você vai, o que você iria num ano, você vai num dia. Acontece ou não acontece? E o negócio é tão bacana, que quando a mulher ela descobre que ela está grávida, às vezes o bichinho nem pé tem, mas ela já sente chute. Ela está com gases lá, está chutando nada, é o gás lá dentro, mas é a fé. Mas olha que legal, você sente isso, a irmã sente isso. Eu, graças a Deus, nunca vou saber como é que é isso. Né? Louvado seja Deus. Mas olha para o pastor, irmão, deixa eu falar uma coisa séria. E as irmãs que estão aqui, que estão falando, pastor, é impossível, né? Não, não. Já teve umas que falaram, eu também não vou saber, irmã, não está tarde não. A Rebeca teve filho com 90, Jesus manda. Manda para as irmãs isso. Eu quero a igreja cheia de criancinha. Tem umas irmãs que estão repreendendo, amarrando, não, manda, Senhor. Operando o Senhor, ninguém impedirá, aleluia. Deus só não pode dar se a mulher for solteira, tem que ser casada. Então, pastor, sou eu mesmo. Jesus manda um marido daqueles da hora para essa irmã, Senhor. Aleluia. Aí voltando, rico Jesus, amém, glória. Aí as irmãs até gostaram mais da ideia. Aí voltando aqui para a história que eu estava falando para você. No caso da Rebeca, ela percebeu que não era chutinho. Dentro dela tinha uma luta, era uma guerra. Ela falou, isso aqui não é normal. Então ela foi orar a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que é que eu sou assim? E Deus mostrou a ela, dentro do teu ventre, não tem uma criança. E também não são apenas 2 crianças, são 2 ventos, são 2 nações, são 2 povos. Isso aqui é uma coisa importante, irmão. Nós estamos vivendo num tempo, nunca você viu o diabo lutar tanto contra os pequeninos. Quando você vê essa propaganda maldita do aborto, você pode saber, isso é um plano de Satanás. Sabe por quê? Porque aquela criança que vai nascer, às vezes ela não é apenas um filho que você vai pôr no mundo, é uma nação. Se você entendesse isso, irmã, talvez você lutaria um pouquinho mais. Eu sei que nós não estamos num tempo tão fácil. Nós não estamos num tempo tão, vamos dizer assim, para criar filhos. Mas no tempo dos nossos pais também não era, dos nossos avós também não era. Amém? Só que aquela criança que você vai colocar no mundo, ela não é apenas uma coisinha que vai te dar trabalho, que você vai gastar dinheiro com fralda, não. É alguém que Deus vai usar, é uma nação. Coisa séria. Amém, meus irmãos? Eu achei bacana esses dias o nosso pastor Jaime falando.
ele contando assim para nós, né, que ele é o... Eu não sei exatamente a ordem dos filhos, mas ele explica lá que a primeira foi uma irmã, e aí depois veio outra, depois veio acho que, se eu não me engano, eu acho que ele é o segundo dos homens ou o primeiro dos homens. Eu sei que ele foi falando que quando nasceu ele, acho que depois dele teve uma irmã, a mãe dele, a dona Terezinha, que está com Jesus na glória e foi para a glória esses dias, ela fez tudo para não engravidar mais. Fez de tudo para não engravidar. Mas por fim ainda veio o Jorge, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, o irmão caçula do pastor Jaime, o Jorginho, foi campeão da Copa do Mundo de 94. Foi técnico da seleção brasileira junto com o Dunga, se eu não me engano. Aí o pastor Jaime até fala, o filho que a minha mãe lutou tanto para não ter é o filho que sustentou ela, que ganhou dinheiro para tirar a família talvez de uma situação mais difícil. Às vezes a senhora está tentando evitar o filho que virá aí, talvez é aquele que vai sustentar a família. É o que vai ficar rico aí, é o que vai... Você não sabe, irmão. Às vezes você está tentando evitar e que vem, às vezes aquele que vem é o que vai descobrir a cura do câncer. Você está entendendo? Estou incentivando as irmãs, queiram filhos, irmã. Eu quero a igreja cheia de criança. Né? Mas voltando aqui para a nossa mensagem. A Rebeca diz, dentro de mim não tem apenas uma criança. Deus falou, tem duas nações. E aí, irmão, chegou o tempo de nascer os pequenininhos. E nasceram. E o primeiro que nasceu, a Bíblia diz que ele era todo peludo. Então quem estava ali, talvez o próprio Jacó, na hora que pegou o menino no colo, disse, esse vai ser macho, hein? E deu para ele o nome de Esaú, que significa varonil, machão. Amém? Só que o segundo que nasceu, o Jacó, o segundo menino, ele nasce com a mão no calcanhar do Esaú. Ou então, depois de que nasceu, estava lá agarrando, segurando o pezinho do irmão. Alguém olhou e falou, esse aqui é um aproveitador, hein? Olha só, já tá aproveitando do irmão. E olha que coisa, irmão. Deram para ele o nome de Jacó. E Jacó significa exatamente isso que eu falei para você agora. Aproveitador, suplantador. E isso, lá na cultura deles, podia ter uma conotação muito negativa. Imagina um menino chegando na escola, chega o mais velho, apesar deles serem gêmeos por questão de momentos ali, mas chega o mais velho, está entrando o machão, está entrando o varonil, amém? E aí chega o Jacó e está entrando o aproveitador. Talvez você tenha um nome, uma fama, que você não tem culpa de ter. Alguém deu a você. E as pessoas gostam de botar nome na gente, é verdade ou não é, irmão? E você sabia que o nome, ele não é apenas uma coisa assim que te chamam, sabe? Que falam, é o fulano. O nome, ele é uma identidade. Você vê que tem gente que ninguém chama ele ou ela pelo nome de batismo, né? Como a gente fala, o nome que o pai deu ou a mãe deu. Ele passa a ter um apelido que se torna uma identidade da pessoa. O nome é mais do que isso. Tanto é que a Bíblia fala que uma das coisas mais desejáveis de se ter é um bom nome. Mais digno de ser aceito é o bom nome. Ter um bom nome é uma coisa muito importante. E o Jacó não tinha um bom nome. Agora o que eu quero falar para você é o seguinte. Você que está aqui assistindo esse culto. Você não tem culpa de ter nascido Jacó. Mas você vai ter culpa se você morrer Jacó. Não é porque seu pai, sua mãe, ou sei lá quem quer que for, irmão, diz que você vai ser alguma coisa na vida, que você é obrigado a ser aquilo que os outros disseram. Na escola, talvez o professor, a professora olhou e falou, você não vai ser nada na vida, esse menino me perdoa a palavra, esse menino é burro, essa menina é preguiçosa. A família talvez fala isso, esse aí é doido, olha lá, é perturbado, não sei o quê. Tem pai, tem mãe que por não conhecer Jesus, e deixa eu falar isso uma coisa para você, papai e mamãe que está me ouvindo pregar. Irmão, as suas palavras têm um poder que você não imagina. Para de amaldiçoar seu filho, a bênção é maior que a maldição. A palavra de um pai e de uma mãe tem poder, abençoa o seu filho. Diga que seu filho é uma bênção. Amém? Olha para ele e fala, esse menino vai ser grande, essa menina vai ser abençoada, vai me dar orgulho. Para de ficar amaldiçoando seu filho. Essa menina já estou vendo que vai me dar dor de cabeça. Não fala essas besteiras não. Profetiza que seu filho vai ser uma bênção, sua filha vai ser uma bênção. Agora, irmão, olha para você ver que coisa. Alguém olhou para Jacó e disse, vai ser Jacó. E tem gente que de tanto ouvir que ela ia ser uma coisa na vida,
Um dia ela acaba aceitando e fala, bom, já que é isso que eu sou, então é isso que eu vou ser. Não sei se já aconteceu com você. De alguém ficar tanto falando para você que foi você que fez uma coisa que você disse, quer saber? Eu não era. Mas já que disseram que eu sou, então agora eu vou ser. Eu não fiz, mas já que estão falando que sou eu que fiz, então agora se prepara, porque agora eu vou fazer mesmo. Eu não era o filho que dava dor de cabeça. Eu não era o filho que dava problema. Mas já que meu pai fica me tratando como se eu fosse a ovelha negra da família, então agora eu vou ser também. Ele que se prepare. Ela que se prepare. Já aconteceu isso? Irmão, tanta gente é assim. E o Jacó chegou um dia que ele falou, bom, já que a vida para mim é assim, já que eu sou Jacó, então eu vou ser Jacó. Porque ele percebeu, irmão, ele foi crescendo e acontecia uma maldade na casa dele. A Bíblia diz que o pai tinha uma preferência pelo Esaú e a mãe tinha uma preferência pelo Jacó. Não deveria ter isso dentro das casas. Mas às vezes o filho se sente dessa forma, se sente preterido em relação ao outro. Você tem que entender, irmão, você que é pai e mãe, a mensagem hoje nem é uma mensagem muito para a família, não era para ser. Mas eu preciso ensinar isso aqui para você. Você tem que ter sabedoria com os seus filhos. Você que tem mais de um. Porque os filhos, eles são igual os dedos da mão. Eles vêm do mesmo lugar, mas eles não são iguais. E você tem que aprender a olhar para cada filho e entender, esse aqui precisa de um tratamento específico. Eu preciso ter uma sabedoria. Tem filho que ele é uma bênção, você não precisa ficar falando muito com ele. Você não precisa ficar toda hora, filho, vai tomar banho, vai fazer isso. Ele levanta, ele já sabe o que ele tem que fazer. É verdade ou não é? Quem aqui teve essa alegria? Tem pouca gente, irmão. Agora tem aquele filho que você tem que ficar 5.000 vezes. Vai tomar banho, vai tomar banho. E quando você vê, está lá dormindo a bonita com o pé preto lá. É ou não é? Acontece isso? Quem aqui, pastor, já aconteceu? O número aumentou, para você ver como é que é, né, irmão? Aí os filhos nessa hora dizem, pastor, ela só vê meus defeitos. O que eu faço de bom ela não vê. Não percebe. É ou não é? Sim ou não? Você luta para tirar uma nota boa na escola, tira nota ruim, você não presta, não sei o quê. No dia que você tira um 10, não fez mais que a sua obrigação, né, irmão? Você vê que pai só muda de endereço. Mãe, hoje era dia de falar bem das mães, né? Meu Deus do céu. Amém, desculpa, viu, mamães? Mas deixa eu falar sério com vocês aqui agora. Tanto disseram que Jacó era Jacó, que um dia ele aceitou que era Jacó. E você não tem que aceitar ser Jacó, mas o Jacó aceitou. Um dia a mãe dele escuta uma conversa. O pai, o Isaac, já estava velhinho, avançado na idade e ruim da vista, cego. E ele queria dar a bênção da primogenitura, a bênção para ser o chefe da família. E como ele tinha preferência pelo Esaú, ele chama o Esaú e diz, meu filho, Esaú era caçador. Vai ao campo, cace, prepara uma comida daquele jeito que você sabe que eu gosto. Eu vou comer e eu vou te abençoar. E a mãe, a Rebeca, está ali, sei lá, atrás da porta, atrás da parede. As irmãs aqui não fazem isso, mas a Rebeca fazia. Escutando a conversa. Hã? Não. Quando o Esaú sai para caçar, a Rebeca corre para o Jacó e diz, meu filho, eu acabei de ouvir a conversa do teu pai e do teu irmão. E ele mandou teu irmão caçar, ele disse que vai abençoar teu irmão, mas essa bênção tem que ser sua. Você vai lá, pega um animal lá do nosso rebanho, eu vou fazer uma comida do jeito que o teu pai gosta e você vai levar para ele. E essa bênção vai ser sua. E o Jacó escutou e falou, mas mãe, não dá. Papai vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. Como é que pode um negócio desse? Ele vai perceber a diferença. O meu irmão é todo peludo e eu sou liso. A voz não é igual. Ele não vai, mamãe, ele não vai aceitar. E a Rebeca disse, não, coisa de mãe, né? Olha, se ele te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim, mas faz o que eu estou mandando. Era a hora do Jacó olhar para a mãe dele e falar, mãe, eu vou ser abençoado, mas não vai ser desse jeito. Não vai ser roubando. Não vai ser enganando. Se o papai der a bênção para o Esaú, que dê. O que vai ser meu, vai ser meu. Você tem que entender isso, irmão. Às vezes a gente pensa que para a gente ser alguma coisa na vida, a gente precisa que outro faça alguma coisa por nós. E tem gente que está parada até hoje na vida esperando alguém fazer alguma coisa por ela. Irmão, não é porque teu pai não te abençoou. Não é porque a tua mãe não te abençoou.
Não é porque parece que o patrão não olha para você, não é porque parece que o pastor da igreja não olha para você, que significa que você não vai ser ninguém na vida. A Bíblia diz, operando Deus, se Deus é por nós, irmão, se Deus está a seu favor, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é quem quer que seja para impedir você de ser abençoado? Quem sou eu para impedir a sua bênção, irmão, se Deus está a seu favor? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o Jacó entrou na conversa da mãe dele, foi lá, fez o que ela mandou, levou a comida para o pai, e aí, irmão, vem um dos momentos mais feios, vamos dizer, da Bíblia. Porque o Isaac está lá, ceguinho, deitado na cama dele, o Jacó entra e fala, papai, cheguei. E ele escuta a voz, ele conhecia a voz, e ele fala, mas quem que chegou? É teu filho, Esaú. Mas o que aconteceu? Eu já trouxe a tua comida, mas rápido assim? Eu saí no campo e Deus já mandou o animal. Estou falando do jeito mais fácil para você entender. Deus já mandou a casa. Parece que ela veio ao meu encontro, queria morrer. E eu estou aqui. Ele chega e fala, não, chega mais perto. E a Rebeca tinha pegado lá os pelos do animal, tinha colocado no Jacó. Ele sente o cheiro e fala, puxa, o cheiro e os pelos são do meu filho Esaú, mas a voz é do meu filho Jacó. E ele pergunta, olha que coisa tremenda. Ele pergunta, quem é você? Quem é você mesmo? E o Jacó diz, eu sou Esaú. Ou seja, ele mentiu para o pai. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai chegar aqui. Amém? Quem é você? Quem é você? Eu sou Esaú, mentiu. O pai comeu e abençoou Jacó. O Jacó sai, não demora muito, entra Esaú, faz a comida. Quando ele vai levar para o pai, ele entra, pai, cheguei. Quem chegou? Teu filho Esaú? Eu vim aqui trazer a comida para o senhor comer e me abençoar, mas quem foi que eu acabei de abençoar? O Esaú fica com ódio mortal do irmão. O Isaac diz, teu irmão veio, não é à toa que o nome dele é Jacó. O pai dele fala, o Isaac fala isso. Não é à toa que eu coloquei o nome dele de Jacó. Ele já vem, não, perdão, quem falou isso foi o Esaú. Não é à toa que o nome dele é Jacó. Primeiro ele me tira a minha primogenitura, teve um outro caso que aconteceu, que você já sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes. E agora ele vem e ele me toma a bênção que era para ser minha. E ele fica com ódio mortal. Aí começa um baita de um problema na família. Porque o Esaú jura Jacó de morte. A Rebeca fica desesperada. Ai meu Deus, e agora? O que eu fiz? Ela chama Jacó e diz, o Isaac fala, olha, teu filho mais velho quer matar o mais novo. O Isaac chama Jacó e diz, olha meu filho, não vai dar para você ficar com a gente. É melhor você ir ficar uns dias lá na casa da família da tua mãe. Aproveita e já casa por lá. Não casa com moça daqui não, que você vai me dar desgosto. Casa com uma moça de lá da nossa família. Quando o teu irmão ficar mais calmo, eu mando um mensageiro ir atrás de você e avisar para você voltar para casa. Esse mensageiro nunca chegou. Passaram-se anos e o ódio no coração de Esaú continuava. Inclusive ele passou anos preparando um exército. Enquanto Jacó estava construindo uma família, Esaú estava construindo um exército. Porque é muito fácil, irmão. O ódio é uma semente que você consegue colocar muito fácil no coração dos outros. Eu imagino que o Esaú chegava numa pessoa e falava, rapaz, sabe por que eu vivo essa vida aqui? Por culpa do meu irmão. Meu irmão roubou minha bênção, não sei o quê. Mas um dia ele vai ver só. Aí o cidadão falava, no dia que esse traíra do seu irmão aparecer, pode contar comigo. Posso. Quando chegou o dia do reencontro, o Esaú tinha 400 desse jeito, dispostos a ir e matar o irmão dele. Olha que coisa séria. Mas aí vem a parte da história que eu queria falar para você. A gente começou dizendo o quê? Que Deus é bom com quem? Deus é bom com quem? Com Israel. Até agora nós estamos falando de Jacó. Irmão, você não vai experimentar a bênção de Deus na sua vida, a bondade de Deus. Você não vai provar e ver que o Senhor é bom enquanto você for Jacó. Você precisa se tornar Israel. E aí vem o processo de Deus
na vida de Jacó para que ele se torne Israel. Irmãos, e não foi da noite para o dia não. Levaram 20 anos. 20 anos. Jacó sai da casa do pai. Tem gente que está precisando sair da casa do pai. Como assim? Tem gente que está precisando, irmão, parar de viver na dependência de outro, da fé de outro. Tudo que a pessoa precisa, ela sempre vai pedir: fulano ora por mim, Beltrano ora por mim. Tudo que o rapaz, a moça quer: mãe, eu preciso disso, pai, eu quero isso. E eu não estou falando de criança, eu estou falando de gente velha, barbada, mulher que tem filho, mas que ainda vive na dependência do pai, vive na dependência da mãe. E eu não estou falando só na dependência financeira, eu falei na dependência de fé. A sua vida só vai começar a mudar na hora que você assumir a responsabilidade e falar: a partir de hoje é comigo. Você só vai entrar no caminho para deixar de ser Jacó e virar Israel, aquele que vai ver, que vai experimentar, que vai provar a bondade de Deus, quando você parar de achar que é por causa do fulano, do Beltrano que você está onde está. E você começar a entender: é comigo, eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que começar a pagar minhas contas, eu vou trabalhar, eu tenho que sair do lugar. E o Jacó sai. E olha que bacana. Quando ele sai do lugar, no caminho por onde ele vai, ele tem um encontro com Deus. Ele tem uma visão, ele coloca a cabeça numa pedra. Deus vai mostrar uma pedra para você, uma palavra. Diga glória a Deus. Ele vê uma escada que tocava no céu. Deus estava sentado no trono. Ele vê os anjos de Deus subindo e descendo. Essa escada representa Jesus. É Jesus que nos liga, liga a terra ao céu, que nos liga a Deus. Você tem um encontro com Cristo. Ele acorda e ele fala: Deus está nesse lugar, eu não sabia. Ele pega azeite, derrama em cima daquela pedra e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Você precisa ir para a igreja, para a casa de Deus. Amém? E aí, irmãos, ele vai, continua no caminho. Quando ele chega no lugar onde ele tinha que chegar, lá em Padã Arã, ele encontra um poço. Você precisa encontrar esse poço, ter esse encontro com Jesus, com as águas de Deus. Diga amém. Lá ele encontra aquela que seria a futura esposa dele. Ele encontra aquele que seria o tio dele, o Labão, que virou sogro dele. Irmãos, e ele passa anos numa batalha, lutando, trabalhando para constituir família, para conseguir bens. Passam anos depois, 20 anos depois, Deus fala para ele: agora está na hora de você voltar. Isso está no capítulo 31. Está na hora de você voltar para a casa do teu pai. Ele chama as esposas dele, né, porque ele casou com duas, não podia e não pode, tá, irmão? Mas eles não tinham um entendimento perfeito sobre isso. Outro dia eu falo sobre isso com você. E ele diz: olha, eu estou indo embora, vocês vão comigo? Ou vocês vão ficar com seu pai? E tanto a Lia ou Leia, né, tem gente que gosta de falar Leia, tem gente que gosta de falar Lia. Tanto a Lia como a Raquel dizem: mas o nosso pai, a gente não tem herança nenhuma com ele. Ele trata a gente como se fosse estrangeiro. Vamos embora contigo. E vão. O Labão só vai descobrir 3 dias depois que o Jacó tinha ido embora. Ele fica com uma raiva tremenda. Ele reúne homens e vão atrás de Jacó. Mas quando ele chega no lugar onde Jacó estava acampado, Deus fala com ele: você não vai fazer nada com Jacó, porque ele é o meu escolhido. Quando você estiver no caminho, no amadurecimento para se tornar Israel, Deus vai guardar você, Deus vai livrar você. Jacó vai, se encontra com Labão, eles concordam, beleza, pode ir embora. Acontecem outras coisas, mas eu estou abrindo mão dos detalhes só para chegar na história principal. E eles chegam então, irmão, num lugar aonde Jacó tem um encontro com os anjos de Deus. Ele chama esse lugar de Manaim. E ali tinha um riozinho. A Bíblia fala que é o Vaú de Jaboque. O Vaú é isso, é um riozinho. Um encontro de águas, um córrego, vamos dizer assim. E quando ele chega ali, ele envia ele para ali com a família dele. Ele envia um mensageiro na frente e fala: olha, você vai dizer ao meu irmão Esaú que Jacó, servo dele, está indo ao encontro dele. E o mensageiro volta e diz: teu irmão está vindo te encontrar. 400 homens estão vindo com ele, está vindo com um exército. Nessa hora, irmão, bate um desespero no Jacó. Ele não tinha como lutar, como se defender daquilo. Então ele começa a colocar a casa dele em ordem. Quando o inimigo vier, irmão, você perceber que a luta está grande, é hora de você colocar a sua casa em ordem. Ele organiza a família, reúne os filhos que eram da Leia, os filhos que eram da Raquel, e ele organiza tudo.
ele pega os bens que ele tinha, ovelhas que ele tinha, e ele manda um mensageiro levar um presente para o irmão dele. E ele separa em dois. Ele manda um na frente, passa um pouco, ele manda outro. Vocês vão e vão dizer: esse é um presente que o teu servo Jacó está entregando ao senhor Esaú. A Bíblia diz que o presente aplaca a ira. Antes de você ir para um encontro, manda um presente para a pessoa que você está indo encontrar. A oração. Amém? E você já fez uma oração, faça outra, vá orando. Mas não é a nossa mensagem principal. Aí chega a hora que ele fica sozinho. A Bíblia diz que é de noite e ele vai ficar sozinho. Algumas das maiores vitórias que você vai ter na sua vida, você vai receber no dia que você entender que você tem que aprender a ficar sozinho com Jesus. E vai ser luta, irmão. O diabo vai fazer de tudo para você não ficar sozinho com Deus. Ele vai tentar manter você muito ocupado, para você nunca ter tempo para ficar sozinho e orar. Para você nunca ficar sozinho e ler a Bíblia. Às vezes quando você percebe que você passou o dia inteiro na televisão, no celular, mas você não ficou um tempo sozinho com Jesus. Irmão, isso é muito importante. Não precisa, irmão, que as pessoas fiquem sabendo onde você está indo, não. Vai você sozinho, quietinho, se tranca no quarto. Você tem escritório, eu tenho o meu aqui, graças a Deus. Eu gosto de me trancar lá de vez em quando e ficar sozinho, lendo meus livros, orando, lendo a Bíblia, fazendo pesquisa. Porque é disso que vem as revelações, as mensagens que dirigem a minha vida e que Deus me dá para entregar para vocês também, irmão. O Jacó ficou sozinho. Aí a Bíblia vai dizer lá no capítulo 32. Capítulo 32. Olha que palavra forte. Gênesis 32. Louvado seja Deus. Versículo 22 diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas servas, os 11 filhos, passou o baú de Jaboque, tomou, fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, um homem, até que a alva subia. Isso aqui é espiritual, irmão. Ele ficou sozinho e de repente ele viu um homem. Irmão, sinceramente, eu não sei o que passou na cabeça do Jacó. Eu queria ter a informação certinha para dizer: Jacó sabia com quem ele estava lutando, mas eu não sei. Talvez ele achasse que era um homem mesmo. Meu irmão deve ter mandado alguém na frente para me pegar. E começou a lutar, talvez foi isso. Ou talvez ele sabia que ali ele estava diante de uma manifestação de Deus, de um anjo de Deus. Uma coisa é certa, a Bíblia diz que ele começou a lutar com aquele homem. E ele foi lutando durante toda a madrugada, até que começou a subir a alva. O dia começou a amanhecer. E aí a Bíblia vai dizer para nós aqui, ó, versículo de número 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Se desligou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Deixa eu te contar uma coisa. No tempo da Bíblia, você sabe como é que uma pessoa abençoava a outra? A Bíblia vai dizer que Abraão fez isso. O próprio Jacó, a Bíblia diz que fez isso. Ele falava para a pessoa: vem aqui e coloca a mão debaixo da minha coxa. Irmão, é muito provável que na hora que o Jacó, 20 anos antes, quando ele vai levar comida para o pai, ele fala: pai, eu vim aqui para o senhor me abençoar, é bem capaz do Isaac ter falado: põe a mão debaixo da minha coxa. E o que o Isaac pergunta para o Jacó? Quem é você? Qual é o teu? Qual é o teu? E ele diz: eu sou Esaú. Agora o anjo de Deus toca nele, bem no lugar onde ele pôs a mão para mentir para o pai dele. E o anjo faz para ele a pergunta que o pai dele fez 20 anos antes. 20 anos antes ele mentiu olhando nos olhos do pai. Tá bom que o pai não enxergava, era cego, mas olhando para o pai pergunta: quem é você? E ele mente: eu sou Esaú. Agora o anjo está olhando para ele e falando: você vai mentir para mim também? Irmão, você quer vencer na vida, você tem que decidir parar de ser Jacó, parar de mentir. Falar a verdade, quem você é. Quem está entendendo, diga amém. Até hoje você foi aquilo que os outros disseram que você é.
As pessoas falam que você tem que ser malandro, que você tem que ganhar a vida dando um jeitinho, e você aceitou isso, aí você mente, você engana. Tem que chegar uma hora, irmão, na sua vida de você decidir, a partir de hoje eu não minto mais, eu vou falar a verdade, eu sou isso aqui, ó. Eu sou Jacó, eu menti, eu enganei, eu traí o meu irmão, eu tirei a bênção do meu pai à força, eu ouvi um mau conselho da minha mãe. Quem está entendendo, diga amém. Eu enganei o meu tio que tentou me enganar, a minha vida foi na base da enganação, mas agora eu não vou enganar mais, agora eu vou ser verdadeiro. Amém? Ele foi tocado lá no lugar onde ele pôs a mão debaixo da coxa do pai dele e mentiu. Tem hora que você tem que deixar Deus tocar em você, meu irmão, e quebrar você. Deixa eu falar uma coisa. No dia que Deus vencer você, você vai ser o vencedor. No dia que Deus quebrar o seu orgulho, a sua vaidade, você falar, eis-me aqui, Senhor, você pode saber que naquele dia a sua vida muda. Aí a Bíblia vai dizer para nós, capítulo 32, versículo de número 27. E disse, e qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Louvado seja Deus. Naquele dia, irmão, quando ele lutou com Deus, quando ele foi tocado pelo Senhor, Deus olhou para ele e disse, qual é o teu nome? Ele falou a verdade, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou o aproveitador, eu sou o mentiroso, eu sou o que passei meu irmão para trás. A partir de hoje você não é mais isso. A partir de hoje você é Israel. Israel significa guerreiro de Deus. Você é aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Irmão, Jacó saiu dali um outro homem. Agora ele era Israel. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, bom é Deus para com Israel. Por que até hoje você não experimentou a bondade de Deus? Porque talvez você ainda é Jacó. Você ainda é a pessoa que mente para obter vantagem. Você ainda é o homem que mente para sua esposa, engana ela. Porque você tem ela em casa, paga as contas, mas na rua você tem outra. Alguém está assistindo em casa. Você é a pessoa que tenta obter vantagem em tudo. Você está querendo vencer na vida pela sua força. Você precisa ter esse encontro com Deus. Precisa passar por Betel, pela casa de Deus. Precisa chegar no poço. Precisa construir uma família, uma vida com Deus. Quando você passar por todo esse processo de amadurecimento, e você tiver esse verdadeiro encontro com Deus, nascer de novo, entregar sua vida a Jesus, você vai deixar de ser Jacó, você vai virar Israel. E você vai sair dali para ser aquele que vai experimentar a bondade de Deus. Irmão, Jacó saiu dali mancando, mas saiu dali abençoado. Quando o irmão dele, Esaú, o dia está amanhecendo, ele levanta os olhos e ele vê o exército de Esaú chegando. Irmão, eu queria estar lá para ver essa cena, porque essa cena deve ter sido linda. Jacó, meu irmão, ele vê o exército vindo, e ele se ajoelha, ele se prostra, mas não é de medo, ele não tinha mais medo, Deus tinha falado para ele, você já venceu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele está fazendo aquilo num gesto de reverência, de humildade. E o irmão dele, meu irmão, vem correndo, vem no cavalo, desce do cavalo e corre. Para quê? Para dar um tapa em Jacó? Não, para abraçar Jacó, para beijar Jacó. E os dois choram juntos. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. O irmão dele olha e fala, o que é isso aqui que você mandou para mim? Para que tanta coisa? Para que essas ovelhas, essas vacas, esses servos? É um presente. Eu peregrinei por 20 anos, Deus me deu muito, pega isso para você. Não, não precisa, eu tenho bastante. Aceita. Quem são essas pessoas? É a família que Deus me deu. Olha que história linda que você vai ter para contar, irmão. A história que Jesus te deu uma família, que Ele te deu bens, que Ele te abençoou. Diga a glória a Deus. Aleluia. Irmão, Deus vai mudar a sua história. Você vai experimentar a bondade de Deus. Para de ser Jacó. Para de ser aquilo que os outros dizem que você é. Não aceita não. Ih, você é fracassado, você é pobre, você não vai ser ninguém na vida. Deixa eu falar, irmão, vamos falar. Mas não seja isso. Não seja. Agora eu vou ser, agora eu vou mentir também, agora eu vou dar meu jeitinho. Não, eu vou confiar em Deus. Eu vou viver com Deus. Aquilo que eu tenho virá das mãos de Deus. Coloca isso no seu coração. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que o homem não pode receber nada se não for dado do alto. É de Deus que vai chegar a sua vitória.
Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu queria muito que você se levantasse agora. Aleluia. Deus tem bênção para você aqui hoje, meu irmão. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos. E com toda a fé que você tem, diga: Senhor Deus. Diga: eis-me aqui. Diga: eu creio no Senhor. Diga: eu confio no Senhor. Diga: eu sei que o Senhor vai me abençoar. Comece a orar, a falar com Deus. Em nome de Jesus, isso. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Hoje é o dia da sua vitória, meu irmão. Hoje é o dia de Deus mudar o seu nome. E Ele muda. Ele muda a sua história. Em nome de Jesus, aleluia. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso lá já, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Levanta as mãos, declara: preciso de uma bênção, não vou desistir. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar, nada vai impedir a unção de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, comece a receber a sua vitória agora. Levanta as mãos e diga: Deus, a partir de hoje, diga: eu não serei mais Jacó. Diga: hoje o Senhor está mudando a minha história. Diga: hoje eu estou saindo daqui, Israel. Diga: hoje eu saio daqui, Israel. Diga: o Senhor muda a minha história. Diga: o Senhor muda a minha vida. E agora, meu irmão, levanta a voz, erga um clamor. Diga para Ele: Senhor, eu não vou sair daqui doente. Eu não vou sair daqui oprimido no pecado, no vício, na maldade. Eu não vou sair daqui, Senhor, destruído. Eu saio daqui hoje abençoado, em nome de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando eu me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Hoje é dia de virar Israel, meu irmão. É dia de deixar de ser Jacó. Levante a sua mão para o céu aí onde você está. Faça uma aliança com Deus. Você que tem vivido na mentira, diga para Ele: Senhor, eu não vou mentir mais. Eu vou falar a verdade. Você que tem enganado,
Você que tem vivido do pecado, longe de Deus, do vício. É o dia, minha irmã, é o dia, meu irmão. É o dia que Deus muda a sua história, a sua vida, aleluia. Debalaba siribiando, lomicanda, lava shurianda, labalabalaba. Receba a cura em nome de Jesus. O poder de Deus está passando agora do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade, toda doença está saindo. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Oh, e você que estava andando errado, você que estava vivendo no pecado, na iniquidade, o sangue de Jesus te purifica, te limpa de todo o pecado. Levante a mão direita para o céu e diga: eu confesso diante de Deus, diante dos homens, de todos, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: Jesus Cristo é o meu Salvador. Diga: eu recebo pela fé o perdão de todo o pecado. Eu recebo pela fé o perdão em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu sou teu. Diga: tu és meu. A minha vida, o meu coração pertencem ao Senhor. Comece a adorar a Deus agora, aleluia. Oh, debalaba siribi canta laba. Oh, obrigado, Espírito Santo. Muda a história dessa pessoa que está aqui em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte, meus amados. Diga aleluia. Mais forte, irmãos, para Jesus.